E aí pessoal, Daniel Gottfried aqui de novo no canal Jesus em Mim. Eu sei que a maioria de vocês já não aguenta mais receber videozinho no WhatsApp sobre as eleições, meme, piada, de tudo, porque para muitos o assunto já saturou, mas eu queria te dar uma notícia, que o assunto desse vídeo é justamente sobre as eleições. Mas peraí, eu queria te falar sobre elas de uma maneira diferente, porque o Senhor tem me feito essa pergunta. Tá, as eleições terminaram, e agora? E agora, como discípulo de Jesus, como tu vai te posicionar com relação a esse assunto? Então não deixe de acompanhar esse vídeo que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Muitas pessoas, pastores, líderes gravaram vídeos e eu achei isso muito interessante, se posicionando com relação a candidatos, a um candidato que criam que seguia mais princípios bíblicos do que outro. Isso eu achei muito legal, até pensamos em fazer algo assim. Mas a grande pergunta é, tá, beleza, as eleições terminaram, um candidato ganhou, pessoas estão mais felizes com isso, outros estão tristes com isso, tudo bem. Mas e aí, o que nós como discípulos vamos fazer diante disso? E o Senhor me falou 4 coisas muito específicas que eu queria, de forma muito simples, compartilhar com vocês. E não é algo que é um ensino para vocês, porque isso foi algo que o Senhor falou comigo. E eu queria dividir porque pode abençoar muitos de vocês. Mas a primeira coisa que o Senhor me disse foi assim: continua na batalha da intercessão. E se tu for ver, e eu imagino que na tua cidade tenha acontecido a mesma coisa, aqui em Porto Alegre foi muito forte o movimento de oração, de jejum, de vigílias. Várias congregações se uniram em vigílias. Cara, foi muito legal. Eu mesmo participei de uma vigília com os jovens da congregação aqui, com 6 ou 7 outras igrejas de outras congregações, denominações diferentes, com oração intensa com relação ao nosso país. Isso foi algo muito legal, mas a questão é, isso agora tem que aumentar. Nós não podemos agora que terminou as eleições parar, diminuir com as orações, com as vigílias, com os jejuns. Isso precisa continuar. Nós conhecemos muito bem aquele texto clássico, né? 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse processo de cura do Senhor na nossa terra, eu creio que todos vocês concordam que precisa, o Brasil precisa, seja pela corrupção, pela violência, pela proliferação do pecado, tudo isso. Então, para que o Brasil seja sarado, a batalha de oração ela só começou. Então, a primeira dica que o Senhor tem falado comigo e que eu quero dividir contigo é: temos que perseverar na batalha da intercessão. A segunda coisa que o Senhor falou comigo, que eu queria repartir e que pode abençoar a tua vida, o Senhor me disse: honre as autoridades. Nós, como igreja, temos uma exortação muito clara de Paulo em Romanos 13, de 1 a 2, que diz assim, cara, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há, olha que forte aqui, não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, assim, independente do teu candidato ter ganhado ou não, agora há um presidente eleito. Pela democracia, pelo voto, esse presidente foi eleito. Então, independente de tu gostar dele ou não, de ter preferido ele ou não, como discípulo de Jesus, agora nós precisamos honrar as autoridades. Então, a gente tem que cuidar muito, porque esse texto, inclusive, diz que se nós resistimos, se nós nos opomos à autoridade, a gente está resistindo a uma ordenação de Deus, e isso traz condenação para nós mesmos. Olha que sério, que perigoso. Então é muito importante nós cuidarmos isso, seja em palavra, seja o que nós falamos sobre as autoridades, sobre o presidente eleito ou sobre outros candidatos, ou seja o que nós fazemos. Então toda forma de rebelião nesse momento, ela está fazendo o que esse texto diz. Nós estamos resistindo a uma ordenação de Deus. Então, como discípulos, temos que honrar as nossas autoridades. Até mesmo temos que cuidar as piadas sobre elas, porque nós podemos estar desonrando de alguma forma essa autoridade que é instituída por Deus. Então essa é a segunda dica que eu queria deixar. Como discípulos, nós precisamos honrar as autoridades instituídas por Deus. A terceira coisa que o Senhor me falou, e que eu vou dividir contigo agora, ele diz: mantém a paz com os teus irmãos. Cara, uma coisa que me entristeceu muito nessas eleições foi a divisão entre a igreja. Olha só, entre os irmãos. A igreja, ela é o corpo de Cristo aqui na Terra e é um corpo. Então, uma coisa é tu ter uma opinião sobre um candidato, até mesmo tu conversar com outras pessoas sobre isso, não tem problema nenhum. Eu mesmo tenho uma opinião muito clara sobre isso e não tem problema nenhum de conversar com as pessoas sobre isso, mas essa minha opinião política, ideológica, partidária, não pode
fala mais alto do que a minha unidade com os meus irmãos. Isso é muito sério. Jesus mesmo disse, né, que ele orava o Pai no final de João, se não me engano, João 16, 17 ali, ele disse que orava para que eles fossem um, assim como Jesus e o Pai eram um. Então nós precisamos manter a unidade independentemente da nossa orientação política. E olha só, a nossa bandeira, ela é Jesus. Não é um candidato. Eu prefiro um candidato, mas essa não é a minha bandeira. A minha bandeira é Jesus e nós aqui na Terra defendemos e proclamamos a bandeira do nome de Jesus. Isso nos une, então nós não podemos deixar que isso nos divida. Olha só, Romanos 12, 18 diz assim, ó, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, cara, no que depender de nós, como discípulos de Jesus, temos que manter a paz com os outros. Efésios 4:3 diz, esforçando-vos diligentemente, cara, é para fazer força, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então não podemos deixar que essa questão política de candidatos, ela fale mais alto do que a paz entre o corpo de Cristo. E o quarto ponto é, nós temos que lembrar que a nossa esperança é Cristo. Tem um versículo que diz, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Claro, nós podemos crer, agir e orar pelo Brasil para que ele se torne cada vez melhor, mas a nossa pátria, ela é eterna, nós não somos daqui. Filipenses 3:20 diz, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa pátria, ela é nos céus. Amamos o Brasil, oramos pelo Brasil, agimos para que o Brasil seja um país melhor, mas a nossa expectativa não está na política e no sistema humano. A nossa expectativa e esperança está em Cristo Jesus. Esses dias eu recebi uma mensagem de um pastor que eu quero compartilhar contigo para encerrar esse vídeo, que é uma convocação. Ele disse assim, ó, convoco todos à guerra pelo Evangelho. Não é hora de se acomodar. Pelo contrário, é hora de lutar como nunca, orar como nunca, pregar como nunca, perdoar como nunca e amar como nunca. Então eu quero te animar em nome de Jesus com esse vídeo que, independente de tu ter gostado ou não dos resultados das eleições, como discípulo de Jesus, é hora de lutar como nunca. Persevere em oração, persevere honrando as tuas autoridades, persevere na unidade e preservando o vínculo da paz com os teus irmãos e também olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Graça do Senhor sobre a tua vida.